Paz a todos, paz a todas. Estamos começando mais uma aula da EBR, Escola Bíblica Redenção, e eu espero de todo o meu coração que seja um tempo abençoado na sua vida e que juntos nós possamos crescer no conhecimento do Senhor, amém? Nós começamos esse ano estudando sobre gratidão e tivemos ali alguns estudos sobre essa virtude tão importante para as nossas vidas. E agora a série, que nós vamos entrar a partir dessa semana é sobre amor. Então nós vamos ver esta outra virtude cristã chamada amor. E eu espero de todo o meu coração assim que nós possamos aprender mais sobre este tema, ou não apenas aprender, mas também relembrarmos aquilo que a gente já sabe, que já ouviu, que já entendeu, né? E que nós tenhamos a condição de colocarmos na prática, tá bom? Eu confesso que esse assunto, ele é um assunto que eu sempre estou ministrando sobre ele e possivelmente vai acabar que eu vou repetir algumas coisas que eu já disse em outros momentos, né? Mas isso acaba acontecendo porque não tem como a gente fugir muito daquilo que a Bíblia diz a respeito de alguns assuntos. E eu acredito que esse tema, né, dessa série, amor, para nós, neste momento, como igreja local, como comunidade cristã Redenção, é muito importante, tá bom? E o título do estudo hoje, o tema que nós vamos estudar é amor, tá bom? E aí ele vai ser subdividido em vários estudos. E o tema do estudo hoje é Crescendo no Amor, parte 1, ok? E aí depois nós vamos desenvolvendo esse assunto à medida que à medida que as semanas passam, ok? Para começar esse estudo, eu gostaria de ler para vocês uma frase do Érico Veríssimo, que é bem interessante e que eu acho que vale a pena a gente meditar sobre ela. O Érico Veríssimo diz assim, escritor brasileiro, né? Ele diz assim: o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. É muito importante a gente compreender essa lógica. Por quê? Porque, assim, na nossa cabeça, muitas vezes a gente acha assim, que o oposto da paz é a guerra, tudo bem, né? O oposto da alegria é a tristeza, ok. O oposto do amor é o ódio. Não, não é verdade. Na verdade, uma das maiores características antagônicas, né, um dos maiores sentimentos antagônicos, não características, desculpa, mas sentimentos antagônicos ao amor, de fato, é a indiferença. E isso é uma coisa muito séria. Por quê? Primeiro, porque nós somos tentados diariamente a nos tornarmos indiferentes aos nossos semelhantes, né? Ou seja, somos empurrados para a indiferença e, como consequência, deixamos de amar, né? Isso é um desafio nos dias de hoje. E existe uma outra coisa que eu acho muito importante a gente compreender quando a gente começa a falar sobre o assunto amor. É que quando nós falamos em ódio, o ódio é uma coisa muito latente, é uma coisa muito concreta e que dá para a gente perceber com muita clareza. Ações de ódio, elas são muito agressivas e muito visíveis. Então você percebe com uma certa facilidade quando o ódio está se manifestando. A indiferença já não é assim. Com relação à indiferença, nós nem sempre sabemos se as relações estão sendo permeadas por ela. Então, por isso é importante a gente entender esse antagonismo, né, entre amor e indiferença. Por quê? Porque eu insisto, vivemos num momento, num mundo, numa realidade onde somos empurrados para a indiferença com relação a Deus e com relação ao próximo. E nós temos que combater isso porque isso é o oposto ao amor. Então, se nós queremos viver o amor, precisamos combater a indiferença. E eu creio que Deus quer nos ensinar a crescer no amor.
Então nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ensine o caminho do crescimento no amor, ok? Então eu gostaria de passar para vocês aqui algumas estratégias, alguns princípios, algumas verdades bíblicas de como crescer no amor, ok? E eu vou me basear para isso em 1 João, capítulo 4, do 7 ao 11. Eu não vou ler agora, mas vou ler à medida que eu for passando aqui para vocês os princípios que eu quero passar nesse estudo, ok? Mas só para que você já saiba a referência, 1 João 4, 7 a 11. Se você puder acompanhar a leitura à medida que a gente for lendo aqui, né, não deixe de acompanhar. Lembrando que eu uso a NVT, nova versão transformadora, ok? Se nós queremos crescer no amor, a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar a referência certa. Bom? Então, se alguém chegar para você e perguntar como crescer no amor, você pode responder buscando a referência certa. Ok? Olha só o que 1 João 4, 7 e 8 diz. Diz assim: Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só que texto maravilhoso, né? No versículo 7, o apóstolo João já dá uma indicação bem clara do que ele quer dizer. E no versículo 8, ele fecha isso. Ele diz assim, ó. Primeiro ele diz assim, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E no 8 ele vai além. Ele diz que Deus é amor. Então, queridos, eu posso dizer para você o seguinte: se eu e você precisamos crescer no amor, para então lutarmos contra a indiferença e também, por que não dizer, contra o ódio, que tenta dominar este mundo, tenta dominar as relações, tenta contaminar o nosso coração, nós precisamos começar a buscar a referência certa. Muitas pessoas falam sobre amor. Você vai ver poetas, filósofos, escritores, influencers, todo tipo de gente tentando descrever e ensinar o caminho do amor. Você vai encontrar de todas as formas possíveis. Se você é um pouco mais jovem, ou mesmo que você não seja jovem, você gosta das redes sociais, se você entrar no TikTok, vai ter lá pessoas falando sobre como amar, como descobrir o verdadeiro amor e coisas desse tipo. No Twitter vai ter, no YouTube vai ter, os coaches vão falar, muita gente vai falar. As novelas, né? Os filmes vão tentar retratar o amor. E eu quero até dizer uma coisa, e muitas vezes essas pessoas, né, que estão por trás desses empreendimentos, quer sejam filmes, novelas, ou influencers, ou escritores, pessoas que tentam falar sobre esse assunto, elas acertam em muitas coisas, elas não erram completamente. Mas eu preciso dizer que elas nunca vão conseguir deixar isso, trazer a verdade plena sobre isso à luz, se elas não buscarem a referência certa. E a referência certa, segundo as Escrituras, é o próprio Deus. A Bíblia diz: Deus é amor. Então, se eu quero aprender sobre amor, e você quer aprender sobre amor para combater a indiferença e o ódio, você pode até ouvir pessoas, ver coisas, ler coisas que levam você a refletir e até mudar de atitude. Ótimo! Mas eu posso afirmar para você, você vai conseguir a referência certa e perfeita em Deus. E como que você vai saber? Mas como é que eu descubro como é que eu percebo esse amor de Deus? É simples, irmão. Nas Escrituras.
Alguns cristãos têm uma dificuldade tremenda de entender quem Deus é e como que ele se revela e o que ele faz, né, e o que ele fala. E muitos ficam no aguardo de aparecer anjos, de aparecer profetas, de aparecer pregadores que dizem para eles aquilo que Deus é, o que Deus faz. Pode acontecer? Pode, mas eu preciso trazer um princípio teológico básico, basilar da vida da fé. Deus se revela ao ser humano essencialmente, não unicamente, tá? Essencialmente através das Escrituras. Se você quer conhecer o amor de Deus, se você quer conhecer a Deus e como consequência o que é o amor, vá para as Escrituras. As Escrituras vão revelar a você o amor de Deus e vão nos ensinar como viver esse amor. Então, João, que inclusive é até chamado de apóstolo do amor por causa dessa carta que ele escreve, porque ele fala muito sobre amor nessa primeira carta, ele deixa claro, Deus é amor. E uma coisa que eu quero, antes de eu passar para o próximo ponto, deixar bem claro para vocês, é que eu sei que Deus é amor. Por que eu sei que Deus é amor? Primeiro porque as escrituras me dizem, Deus é amor. Então logo eu creio. Segundo, por que eu sei que Deus é amor? Porque eu tenho vivenciado no meu dia a dia este amor de Deus. Tá bom? Terceiro, por que eu sei que Deus é amor? Porque Deus, pela sua graça salvadora, me alcançou, por intermédio de Cristo Jesus. A graça, que é um favor imerecido, é a maior prova do amor de Deus pela raça humana. E não tem como você olhar para a cruz, olhar para o sacrifício de Cristo e não começar a compreender o que é o amor que vence a indiferença e o ódio. Por isso eu digo para você, quer crescer no amor? Busque a referência certa, tá bom? A segunda resposta que eu encontro para a pergunta como crescer no amor está em 1 João 4, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amém? A segunda resposta à pergunta como crescer no amor é a seguinte: compreendendo que o amor é incondicional. Queridos, o texto é muito claro. O amor de Deus se manifestou a mim e a você, não porque nós tenhamos feito alguma coisa para merecer esse amor, não porque nós somos bons e por isso Deus nos amou. Não. Se você ler, né, acompanhou a leitura do texto, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que o versículo 10 deixa claro como as coisas funcionam. É nisto que consiste o amor de Deus. 2 pontos. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. É interessante a gente compreender a natureza incondicional do amor de Deus, né? É claro, e como Deus quer nos ensinar a amar incondicionalmente. É interessante que o texto mostra aqui que a gente não fez nada, absolutamente nada, para sermos alvo do amor, da graça salvadora. Então, na história da humanidade, o agente ativo sempre é Deus. Deus sempre vem em direção à raça humana, sempre veio. Deus estabelece o Éden, né, por amor. Quando o ser humano peca no Éden, Deus estabelece o antigo pacto, né, a velha aliança, por amor. Depois Deus envia Cristo
e estabelece a nova aliança por amor. Cristo morre e ressuscita, o Espírito Santo de Deus é enviado e está no nosso meio por amor. E a Bíblia também diz que a volta de Jesus, né, será baseado no amor. E se você perceber, todas essas ações de Deus em direção ao ser humano foram ações incondicionais. Nós não fizemos nada para merecer, nem o ser humano, a criação de Deus, tá? Para estar no Éden, não fizemos nada para merecer a possibilidade da velha aliança, que apontou para a nova aliança em Cristo Jesus. Não fizemos nada por merecer a nova aliança, a morte e a ressurreição do Senhor. Não fizemos nada por merecer a descida do Espírito, o Espírito de Deus habitando em nós, como a Bíblia diz. E não estamos fazendo nada, não fazemos nada para merecermos a esperança, para merecermos e entendermos que vamos habitar com o Senhor na eternidade. Então, é maravilhoso a gente parar para pensar que o amor de Deus é completamente incondicional. E eu só quero dizer o seguinte: se eu quero crescer no amor, eu preciso aprender com aquele que é a fonte do amor. Deus é a fonte do amor, como eu já acabei de falar aqui na primeira resposta à pergunta como crescer no amor. Deus é a fonte do amor. Então, se eu quero crescer no amor, eu preciso me espelhar naquele que é perfeito, que é Deus. O amor de Deus é incondicional e a gente tem que compreender isso. E assim, queridos, é uma coisa muito séria. A gente tem que começar a refletir um pouco melhor sobre isso, sobre a incondicionalidade daquilo que Deus tem feito por nós. Sabe por quê? Porque o amor não pede contrapartida para se manifestar, porque ele é incondicional. Se houver condições para que o amor se manifeste, ele deixa de ser incondicional, logo ele não é amor em sua plenitude. Deu para entender? Amar tem relação com doar-se sem esperar nada, absolutamente nada em troca. Foi isso que Deus, que a Trindade bendita, vou ser mais específico, a Trindade bendita fez, faz e fará por nós. Se doa sem esperar nada em troca. Levando em consideração uma coisa que é muito importante, o fato de Deus nos amar incondicionalmente não significa que ele ratifica todas as nossas ações incondicionalmente. Entende? Ele não vai ratificar o nosso erro. Ele nos ama, mas ele não ama o nosso erro. E isso é um detalhezinho importante que tem que ser salientado, tá bom? E só para eu terminar aqui, para que você compreenda por que eu estou falando isso. Como crescer no amor? Compreendendo que o amor é incondicional. Veja bem, por que a gente tem que fazer isso? Porque o ser humano, a raça humana, me parece que ela está um tanto quanto condicionada a estabelecer essas condicionalidades, ficou meio repetitivo, mas desculpa, essas condicionalidades para o amor. Por isso nós devemos permitir que Deus nos transforme. Parece que a gente só consegue amar alguém, né, e até mesmo a Deus, se a gente receber alguma coisa em troca. Né? Então as pessoas entram em relacionamentos porque eu quero ser amado, porque eu quero receber amor. Ah, eu amo a Deus, mas se eu oro e ele não me responde, então por que ele não me respondeu? Estou com raiva de Deus. Então, me parece que a raça humana ela sofre desse mal. O mal de não compreender a incondicionalidade do amor. E Deus tem que mudar o nosso coração, dia após dia, para que nós possamos ser libertos nesse sentido, ok? E por último, para que nós possamos fechar esse estudo de hoje, para responder a pergunta como crescer no amor, a terceira resposta que eu quero dar hoje é aprendendo que amor gera amor. Olha só o que 1 João 4,11 fala, diz assim: amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. A resposta prática para quem compreendeu o amor de Deus
será sempre a de amar ao próximo. É maravilhoso a dinâmica do reino de Deus quando se trata dos princípios, das virtudes, né? Dos valores cristãos. É algo muito dinâmico. Então, o que o texto está dizendo? Vocês foram amados por Deus, nós fomos amados por Deus. João diz assim: visto que Deus tanto nos amou, me amou e te amou, já que Deus me amou tanto, te amou tanto, ele dá um conselho. Ele diz assim: certamente devemos amar uns aos outros. Para que a gente cresça no amor, a gente tem que entender que amor precisa gerar amor. Não tem outra forma da gente crescer no amor se a gente não começar a entender o amor que recebemos de Deus e transformar esse amor que nós recebemos de Deus em amor ao próximo. E quando a gente fala em amar ao próximo, nós não estamos falando em amar a quem a gente amar pessoas que a gente gosta. Nós não estamos falando em amar quem está do nosso lado, em termos de amizade. Nós não estamos falando de amar aquelas pessoas que são nossos amigos apenas. Nós estamos indo para além disso. O nosso próximo é sempre aquele que vai estar diante de nós. Se você pega a parábola, você vai perceber isso. O próximo é sempre aquela pessoa que vai estar diante de nós, quer a gente conheça ou não. Esse é o nosso próximo. Entende? E a gente se perde um pouco nessa questão, porque a gente tem uma certa, em tese, facilidade, em tese, tá? A gente tem uma certa facilidade de amar as pessoas que são legais, que nós gostamos, que nos amam. Mas, inclusive, a Bíblia diz que não há virtude nenhuma nisso. A grande dificuldade encontrada é amar quem nos odeia, é amar quem é contra nós, é amar quem a gente não tem interesse naquela pessoa. Uma pessoa que não é alvo do nosso interesse. Esse é o nosso próximo. O nosso próximo é literalmente aquela pessoa que está diante de nós. Qualquer um. Para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, você saiu da sua casa e foi na padaria. O atendente da padaria te atendeu, ele é seu próximo. Ele tem que ser amado. É simples. É simples. Você saiu e foi na casa da sua sogra, ou do seu sogro. Você não gosta da sua sogra ou não gosta do seu sogro, não se dá muito bem, né? Com o seu sogro, com a sua sogra. Você tem que amar, é o seu próximo. Entende? Então, eu acho muito importante a gente ressaltar essa verdade bíblica aqui, que se Deus nos amou, nós temos uma obrigação, um dever de amar uns aos outros. E aqui não há margem para excluir ninguém. Aqui o texto não fala, ame os legais, ame os santos, ame os limpinhos e cheirosos, amem aqueles que vão à igreja com você. Não, a Bíblia fala para amar a todos, amar uns aos outros. E nesse sentido, o discurso de ódio e, como consequência também, o discurso de indiferença entrou na igreja e tem destruído a capacidade da gente de amar as pessoas que estão vivendo na prática do pecado. E aí o que nós temos despejado sobre essas pessoas é uma coisa muito ruim, que é a intolerância. Eu devo falar disso em outro momento, mas só para que você entenda. Isso não é legal, porque a orientação é muito clara. Se você recebeu amor, você tem que dar amor. Aprenda que amor precisa gerar amor. Mas que amor? Mas eu não consigo amar ninguém porque nunca ninguém me amou. Peraí, não é disso que eu estou falando? Nem o texto. O texto diz assim, amados, visto que Deus tanto nos amou, então nós devemos amar uns aos outros. Você pode dizer assim, nenhum ser humano na face da terra nunca me amou, o que eu acho muito difícil.
Mas vamos supor que você seja exceção à regra e ninguém nunca tenha te amado como você achava que você devia ser amado. Eu posso te afirmar, segundo as Escrituras, que Deus te amou e te ama. Então, por causa do amor de Deus, você tem a responsabilidade de amar as outras pessoas. Compreendeu? E uma coisa interessante sobre o amor, que quando se trata do amor, nós somos sempre devedores. É o que Romanos 13:8 diz. Eu não vou ler, mas você lembra, né? A ninguém deveis nada, exceto o amor. Nós sempre seremos devedores de amor ao próximo. O que isso significa? Que não existe limite para a manifestação do amor entre nós e através de nós. Se você colocar um limite para o amor, você não está compreendendo a realidade do amor. E esse é um problema que nós precisamos enfrentar, em nome de Jesus, né? Eu sei que nós temos limitações, eu tenho limitações, você tem limitações. Amar não é fácil. Amar quem nos odeia é mais difícil ainda. Nos relacionarmos é um desafio. Deixarmos a indiferença de lado é um grande desafio. Só que nós precisamos compreender que a gente não pode abrir mão de amar porque fomos amados. Amor gera amor. E quando se trata de amor, como eu disse, somos sempre devedores, tá bom? E para concluirmos o estudo de hoje, eu só gostaria de relembrar aqui aquilo que nós falamos, tá bom? Como crescer no amor? Primeiro, buscando a referência certa. Segundo, compreendendo que o amor é incondicional. E terceiro, aprendendo que amor gera amor. Ok? Espero que você tenha sido abençoado por esse estudo. Eu insisto, nós estamos começando uma nova série. Falamos sobre gratidão, agora estamos falando sobre amor. E ao longo de algumas semanas vamos tratar desse assunto, tá? Eu vou continuar esse assunto sobre crescendo no amor semana que vem. E espero que você aproveite o estudo dessa semana e também seja ministrado pelo estudo da semana que vem. No mais, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que você continue crescendo no amor de Deus, tá bom? E eu não posso sair deste estudo sem lembrar. Este conteúdo está à disposição nos canais de áudio, no caso o YouTube, e também no canal de vídeo YouTube e também nos canais de áudio como Spotify e Amazon, ok? Então você pode acessar tanto o YouTube quanto o Spotify ou Amazon, ok? Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que o Senhor continue ministrando nas nossas vidas. Um abraço.